Canta com alma e coração e mantém a tradição por todo o lado que passa. Viva! A aldeia de Estoi insere-se no concelho de Faro, apresentando características muito particulares. A sua localização privilegiada em zona fértil e abundante em água permitiu-lhe a riqueza agrícola e a importância gastronómica que a distinguem. Hoje, são muitas as recordações de tempos mais difíceis, onde a comida podia não faltar, mas havia restrições, sobretudo ao nível da variedade e das oportunidades de consumo. Nesse tempo que eu era miúda, os proprietários davam almoço aos empregados. As pessoas do campo que trabalhavam lá vinham às 7 da manhã com o cestinho da comida, era um bocado de pão com um bocado de chouriço, um bocado de tocinho. E a minha avózinha fazia o almoço às 10 horas para os empregados comerem cozido de grão ou de feijão. Meus avós viviam, a vida deles era essa, era semear, plantar, de tudo. O almoço era peixe e à noite era o feijão ou o grão. As coisas mudaram, mas Estoi continua a atrair o interesse numa visita pelas suas ruas típicas, pontuadas por casas senhoriais, muito próprias desta aldeia. Um dos seus principais ex-libris é a Vila Romana de Milreu, que se crê ter sido a habitação do governador de Ossónoba, a capital da província no século I da nossa era. As escavações arqueológicas revelaram importantes achados, sobretudo ao nível dos ricos mosaicos decorativos, inspirados em motivos animais e marinhos. A par desta riqueza arqueológica, surge outra também histórica, o Palácio de Estoi. Sem dúvida, a mais significativa joia da arquitetura civil do século XVIII, na zona a sul do Tejo, mandado construir pelo coronel Francisco José Carvalhal e Vasconcelos, fidalgo da corte. Mais tarde, no início do século XX, o imponente edifício foi recuperado por José da Silva, o Visconde de Estoi, que soube manter a sua originalidade inicial, mas atribuindo-lhe a elegância e a sumptuosidade digna de um palácio. O espaço foi de novo recuperado e transformado em pousada, combinando história e alojamento de qualidade, num sítio singular e digno de qualquer conto de princesas. A importância do palácio é tanta em Estoi que até há receitas com o seu nome. É o caso do bolo Palácio de Estoi, recriado pela Dona Olívia e que nos transporta a outros tempos. Leva ovos, farinha, raspa de limão, leva o caramelo, que é o açúcar queimado, e depois leva a cobertura. Não é nada que não... é um bolo simples. Olha aqui, estou e os figos cheios, é que é a mesma tradição que se faz, que é feito com amêndoa, mas faz um bom bolo de amêndoa. Há uns bolinhos de amêndoa que se faz na época das amêndoas, que antigamente se fazia para a feira de Estoi, que eram os figos cheios, os bolinhos de amêndoas, que eram os bolinhos pequeninos, os Dom Rodrigos. A comida portuguesa, a tradicional portuguesa,
Para mim é melhor que qualquer pizza ou qualquer coisa dessa. A doçaria é rica e variada no Algarve. Boa parte é hoje desconhecida ou perdeu o interesse de outrora, estando a sua confecção baseada nos produtos locais, conforme nos salienta a Dona Eulália Gago. Quando se acaba de fazer os fios, vai-se fazer a amêndoa. A amêndoa passa-se para a máquina fininha, muito fininha, que nem se nota que temos amêndoa lá dentro. Parece só os moles. Depois da amêndoa estar moída, põe-se açúcar ao fogo e água para dar ponto. Portanto, não se faz ponto de espada, faz pérola. É quando a gente faz assim que deita umas pérolazinhas. Nessa altura deita-se a amêndoa lá dentro e mexe a amêndoa, fica a cozer dentro daquela calda, não é? E depois, para ficar na cor dos Dom Rodrigos, tem que se deitar gemas de ovos. Depois tira-se para fora, parte-se as gemas de ovos e vai-se deitando gemas de ovos até que a gente entenda que já tem boa cor. Agora o período de laranja a minha mãe fez sempre. Era este que ia fácil. Portanto, pesa os ovos, como você viu, o peso dos ovos é açúcar. Agora é que tiro um bocadinho de açúcar porque acham muito bom. Depois bate-se os ovos com o açúcar. Entretanto, parte-se a laranja. Quando já o açúcar já está desfeito, bate-se um bocadinho para desfeito. Não se deve bater muito, não precisa de usar o batedor porque os pudins não se querem muito batidos. Depois raspas da laranja, deita-se o sumo e entretanto unta-se a forma com manteiga, vai ao fogo a cozer e normalmente 3 quartos de hora. Depois, quando sai de lá, faz um bocadinho de açúcar camado e deita-se por cima. Outro dos edifícios de destaque em Estoi é a imponente Igreja Matriz, construída no período renascentista e atualmente dotada de uma majestosa fachada neoclássica, com projeto de autoria do arquiteto italiano Francesco Saverio Fabri. É antecedida de um impressivo escadatório e rodeada por um conjunto de casas nobres e imponentes, datadas do século XIX. O seu interior é composto por 3 naves separadas por arcos, destacando-se o púlpito em mármore regional, a capela batismal adoçada à nave, a par de diversa imaginária dos séculos XVII a XIX. Ainda no património religioso, existe a Igreja do Pé da Cruz, situada na periferia do casario de Estoi. A decoração interior é marcada pelo retábulo do século XVIII, de estilo rocalhe, com a imagem de Nossa Senhora do Pé da Cruz. Os coloridos azulejos de padrão seiscentista, com motivos vegetalistas em azul e amarelo, atribuem colorido e dimensão ao seu espaço interior. Um dos artesãos que se mantém em atividade em Estoi é o oleiro. O barro é moldado à mão, com a perícia de quem aprendeu com o pai e o avô. Mas antes de ir para a roda, há que partir a pedra e prepará-lo com uma pequena ajuda mecânica, porque o resto do trabalho é manual. Segui a arte do meu pai, segui a arte do meu avô e gosto desta arte, não troco por outra. Porque eu posso produzir aqui um alcatruz, o que estou produzindo agora,
posso produzir um vaso, posso produzir um mealheiro, ou então uma ânfora, ou uma chaminé, ou um aplix, ou uma quarta, ou uma infusa, ou um barril, qualquer peça eu produzo daqui do barro. Depois de o barro estar pronto, é na roda que se formam os alcatruzes, as armadilhas de barro em forma de pote que os pescadores usam para a apanha do polvo. Isto aqui é como se fosse um segredo. É pôr o barro aqui em cima e dar-lhe forma. O futuro da olaria é quando eu deixar de trabalhar, parou. No Algarve não há trabalhos mais trabalhos decorativos, como pratos e outras peças mais decorativas, como vasos, mas pouca coisa a fazer. Pouca coisa a fazer. A olaria do Sr. Armando é a única a fazê-lo no Algarve e o produto final ainda vai ao forno tradicional, ou seja, aquecido ao calor da lenha. Quem sabe diz que esta ainda é a melhor forma de o cozer. Um dos pratos de origens mais antigas é baseado nos chícharos, uma leguminosa que muitos teimam em comparar à ervilha ou ao tremoço, mas que vale por si só. O seu quase desaparecimento do léxico gastronómico não tem muita explicação, a não ser o desejo de esquecer os tempos difíceis de outrora. Para aquilo que eu conhecia era uma riqueza no Algarve, em tudo, não pode dizer só que seja nestes frutos, mas batata, semeava batata redonda, depois colhiam a batata, já estava milho lá plantado dentro da batata, depois do milho ficava as canas, tiravam-lhe a folhagem, como eles dizem, semeava o feijão, depois do feijão, quer dizer, aquela terra estava sempre a reproduzir. Hoje não se vê isso aqui, se há alguém que faz é muito pouco. Felizmente que Manuela Alves ainda sabe preparar os chícharos e os faz até de duas maneiras, de entre muitas possíveis, isto é, ou com massa ou com arroz. É mais apropriado com carnes, mas a base de antigamente era carne de porco, como é um pouco de intermediária, que é um toucinho, ou pode ser um toucinho que não seja muito gordo, um pedaço de chouriço preto, um pedaço de chouriço vermelho, um pedaço de carne de porco que seja terra, que também não precisa de muitas grandes quantidades, água, coentros, que é para dar um paladar diferente, bagos de arroz, quem que gosta de bago de arroz põe um baguinho de arroz, quem gosta de massa põe massa, é apropriado à pessoa, ou só o legume em si próprio. As tradições são mantidas em Estoi, assumindo as da quadra festiva do Natal um papel de relevo. O presépio, no conceito mais atual ou mais tradicional, é erguido na aldeia, num espaço público. As charolas, com os seus cantares de boas novas ao Menino Jesus e ao Novo Ano, são também um ponto de encontro da população e uma forma de recordar outros tempos. Um misto de nostalgia dos tempos que já lá vão, castanholas e pandeiros caminhando lado a lado, tesouro dos charoleiros para a aldeia branca guardar. O meu pai cantava, gostava muito de cantar, ao menino, 8 dias antes do Ano Novo, ou do Natal, mas era no Ano Novo, começavam a ensaiar. Iam lá ao clube e ensaiavam. Depois, quando chegava a noite de Ano Novo e de Reis era mesmo, tinha que ser mesmo, era o dia do homem honrado. Era o dia do homem honrado, era o dia de Reis. Na noite de Reis tinha que haver sempre. Eles vinham a cantar às casas uns dos outros. Agora as pessoas do campo, os moços, faziam as charolas e iam botar para lhes darem flores, para lhes darem qualquer coisa, levavam também o menino para lhe darem um dinheirinho por lá dentro, uma esmola, levavam uma caixinha com o menino.